Oi, gente! Oi, amores! Finalmente estou aqui pra fazer um vídeo assim, do jeitinho que eu sempre quis nos últimos dias. Que é aquele vídeo sem hora pra cavar, contando tudo que tá dentro do meu coração pra vocês, abrindo meu coração, desabafando tudo e um pouco mais, pra gente finalmente, né, virar essa página e partir pro próximo capítulo da história. Vamos que vamos. Eita, sei nem por onde começar, mas bora lá, vai ser alguma coisa. Ao longo desses anos, né, eu tô aqui na internet desde 2011. Muitas de vocês já devem ter visto a minha mãe por aqui, pelo canal, ou lá pelo Instagram, né, vez ou outra. A minha mãe nunca morou comigo, ou nunca morou, assim, por longos períodos na mesma cidade que eu, mas vira e mexe ela sempre aparecia por aqui. Lá atrás, logo no começo, eu nunca cheguei a comentar com vocês como foi de fato a minha relação com a minha mãe, a minha infância. São coisas que a gente vai deixando, até porque assim, não convém você estar expondo histórias que não dizem respeito apenas a você. Envolvem também outras pessoas e que pode acabar sendo mal interpretadas ou mesmo machucando alguém. Então eu sempre fui deixando essa coisa em um cantinho mais reservado, né, da minha vida, não por não querer que vocês saibam da minha história, porque de verdade isso nunca foi um problema pra mim. Graças a Deus não tem nenhuma parte da minha vida, nem atual, nem no passado, que eu precise esconder, né? Ao contrário, eu adoro compartilhar tudo com vocês. Às vezes sou julgada por compartilhar até demais, né, por falar tudo. Tem muita gente que me questiona, nossa, mas você precisa mesmo falar tudo, mostrar tudo quanto é coisa. Algumas coisas que, de acordo com algumas pessoas, não seriam nem interessantes. Mas pra mim não faz sentido eu estar em um meio digital se não for pra ser eu de todas as minhas formas e versões possíveis. Eu nunca falei mais sobre a minha mãe, não por não querer que vocês soubessem ou por medo de ser mal interpretada ou julgada, até porque, gente, faz muitos anos que eu não me importo mais com que as pessoas pensem sobre mim, sabendo quem eu sou, isso é o que importa. Eu não contei porque realmente era algo que era mais fácil pra mim não falar, porque não doía tanto. Então foi algo que eu aprendi a lidar dessa forma, não contando, não conversando, não lembrando que isso fazia parte da minha história. E também porque eu acabaria falando sobre uma outra pessoa que é a minha mãe, né? E aí eu tinha dúvidas se isso realmente não iria fazer, isso não poderia prejudicar ainda mais, né, a minha relação com ela. Então eu acabei deixando isso guardadinho. Mas agora aconteceu fatos pelos quais eu nem tive controle, muito brrr. Inclusive assim, fatos que me deixaram um pouco atônita, um pouco sumida da rede social. Eu até já me expliquei lá no Instagram, falei que eu passei uns dias sumido porque eu sou meio assim, sabe? É dessa forma que eu reajo às coisas. Tempo pra pensar, pra organizar meus pensamentos e aí depois eu volto a reagir. As coisas meio que me paralisam, coisas que são mais sérias, coisas que são mais graves, que necessitam da minha atenção ou da minha decisão. Já eu tomo aquele choque e aí eu fico mais reclusa. Aconteceu, né? No dia 23 de março, só pra gente começar a história, eu recebi a ligação de uma tia minha, que é a irmã da minha mãe, avisando que a minha mãe tinha acabado de ser internada no Hospital das Clínicas em Salvador. Lembrando que a minha mãe nem tava morando mais em Salvador, já fazem 3 anos e 3 anos que a minha mãe estava morando em um interior do estado da Bahia chamado Ibiquera, que fica muito distante daqui de onde eu moro em Serrinha. Ibiquera fica tipo assim a quase 6 horas de viagem de carro, se for de ônibus mais ainda. E também fica distante da capital, coisa de umas quase 5 horas de Salvador, que foi pra onde ela foi e está internada até o momento. Então assim, quando ela me ligou e disse sua mãe está internada em um hospital em Salvador, aquilo ali me deu um susto, já me deu um baque, né? E automaticamente ela me mandou também algumas fotos da minha mãe numa ambulância, amarrada, a minha mãe na maca, né, quando chegou lá no hospital, também dopada. Então aquilo tudo me deu assim pânico, eu fiquei meio em estado de choque, apesar de ser algo que eu sabia que era necessário e que faria bem pra ela. E agora eu vou contar pra vocês por que eu sabia que ela precisava estar internada, inclusive no hospital psiquiátrico, tá? Porque ela tá numa ala do Hospital das Clínicas, que é a ala psiquiátrica, e eu sabia que isso realmente era algo que não tinha como escapar, uma hora ou outra isso teria que acontecer. Mas por que eu fiquei em choque e em pânico? Porque eu até dei um exemplo no Instagram que eu vou dar aqui pra vocês. Sabe quando você quer muito ter um passarinho, você vê aquele passarinho
passarinho no céu voando, aquele passarinho é a coisa mais linda do mundo. Você quer muito ter aquele passarinho. Mas aí quando finalmente você tem aquele passarinho dentro de uma gaiola, você percebe que não era bem assim que você imaginava, sabe? Você não tem aquela noção e aquela sensação de que isso é correto. Ter aquele passarinho na gaiola vai fazer bem pra ele, e aí você, ao mesmo tempo que quer aquele passarinho, você também tem vontade de soltar. Eu fiquei com essa sensação assim, ai meu Deus, e agora, sabe? A minha mãe tá internada, ela vai ter um tratamento, mas será que isso realmente é o melhor pra ela? Será que ela vai ter um tratamento adequado ou ela vai sair de lá pior do que ela entrou? Eu fiquei com esse choque, assim, eu fiquei em pânico num primeiro momento, até eu ter interação sobre tudo, eu consegui conversar melhor com a minha tia, com o médico, eu consegui entender o lugar que ela estava, eu fiquei uns dias assim. E, meu povo, vamos lá. Minha relação com a minha mãe nunca foi 100% normal, tá? Desde que eu me entendo por gente, que as minhas memórias, elas são poucas, assim, antes da minha fase dos 6 anos. As minhas memórias, quando eu tento buscar, elas aparecem dos 6 anos em diante. E algumas fases da minha vida são meio que uns borrões, assim, aí pula, sabe, vários anos e aí eu lembro de novo. Talvez até por segurança do meu próprio consciente. Tem coisas que eu não lembro, sabe? Tem coisas que às vezes eu me pego lembrando e eu, nossa, mas como é que eu nunca lembrava disso? Aí eu venho lembrar alguns anos depois. Mas enfim, desde que eu me entendo por gente, que aí eu começo a lembrar de alguma coisa, a minha relação com a minha mãe, ela sempre foi muito tensa. Ela sempre foi muito turbulenta, cheia de problemas. Nunca foi uma relação saudável de mãe e filha, tá? Primeiro de tudo, quando eu comecei a ter uma noção das coisas, eu sempre me lembro da minha mãe muito nervosa, né? E aí eu já tinha uns 6 anos, por aí, 6, 7 anos. Eu me lembro da minha mãe muito nervosa. Nessa época ela ainda estava casada com meu pai, eles estavam morando juntos, mas eu me lembro de ter medo, sabe? Sempre que ficava sozinha com a minha mãe, ou ter medo sempre que o meu pai estava próximo de chegar do trabalho e eu ficava naquela de, ai, será que quando meu pai chegar vai ficar tudo bem ou eles vão brigar e aí vai ser aquela zoada, aquela guerra e eu vou ter que me esconder? Porque muitas foram as vezes em que meu pai chegava do trabalho e por conta do horário que ele chegava ou mesmo por alguma coisa ou outra que a minha mãe achava estar errado, eles começavam a brigar e a coisa ficava um pouco violenta. Eu já vi cenas do tipo, minha mãe pegou uma vassoura, começou a bater no meu pai, nas costas do meu pai com a vassoura, e a vassoura quebrou no meio, sabe? Tanto que ela bateu no meu pai. Eu já vi meu pai chegar de uma aula de capoeira, né? Porque ele também fazia capoeira, e ele era um dos professores na época. E aí, devido ao horário ter extrapolado um pouco, a minha mãe não abriu a porta pra ele não tinha como abrir. E ele acabou dormindo entre a porta da nossa casa e o portão de uma varandinha que a gente tinha na frente. Ele passou a noite ali no chão, sem colchão, sem cobertor, sem nada. E a minha mãe não abriu. A minha mãe, por mais que ele batesse e pedisse pra que a porta fosse aberta. Então, assim, eram coisas que eu ficava com medo, sabe? Eu pensava, pá, se ela faz isso com ele, imagina que ela pode fazer comigo. Eu não sei o que ela pode fazer comigo. Então, desde quando eu comecei a me entender, eu sabia que a minha mãe era uma pessoa nervosa. Então eu fazia de tudo pra não contrariar, né? Por exemplo, ela dormia de tarde, ela sempre gostou de dormir depois do almoço, né? Ela terminava de lavar os pratos, arrumar a cozinha e ela ia deitar. Era algo que já tinha meio que estabelecido entre nós duas que eu não podia fazer zoada, não podia fazer barulho. Eu estudava pela manhã, de tarde eu ficava em casa, mas se ela estivesse no quarto dormindo, em hipótese alguma, eu poderia assistir televisão muito alto, eu poderia deixar alguma coisa cair, eu poderia correr e fazer algum barulho. Não podia. É tanto que quando ela dormia, eu tinha que ir pro quintal, brincar no quintal, silenciosamente, ou eu ficava nessa varandinha dessa casa que eu me lembro, brincando muito baixinho, tá? E lembrando que eu era uma criança pequena, né? Eu tinha 6, 7 anos. Bem baixinho, com minha Barbie, minhas bonequinhas, sem fazer muito barulho, porque se a minha mãe acordasse, era certeza de eu apanhar e de eu ouvir muita gritaria e de eu ficar com medo. E certa vez, eu não me lembro bem o que aconteceu, mas eu fiz um barulho muito grande. Eu não lembro o que eu deixei cair, se eu derrubei alguma coisa, e aí fez esse barulho e ela acordou. Eu só me lembro dela acordar correndo, sabe? Ela saiu da cama correndo. E aí eu me lembro dela já pegar no meu ombro, assim, e a mão dela ficou no meu ombro, tanto que quando meu pai chegou,
depois, né, de um tempo do trabalho, ele viu as marcas da mão da minha mãe ainda no meu braço, no meu ombro não, no meu braço, né? E aí ela pegou assim no meu braço, e no que ela pegou no meu braço, ela já tava com cinto na mão, gente, e ela deu de cinto na minha bunda, nas minhas pernas, e eu apanhei muito, porque eu acabei fazendo ela acordar desse sono que ela tirava todas as tardes. E aí esse dia foi um dos dias mais traumáticos, porque quando meu pai chegou eu tava toda marcada, eu tava cheia de cicatrizes nas pernas, na bunda, um pouco aqui nas costas, na parte da costela, cinto, e fora essa marca de mão mesmo. Aí meu pai chegou a abrir um boletim de ocorrência contra minha mãe. Foi uma coisa bem séria, assim, porque esse dia realmente ela passou dos limites, apesar de apanhar ser algo comum, tá? Eu apanhava da minha mãe várias vezes, assim, por vários motivos. Ela me colocava pra estudar, ó, você vai estudar pra prova hoje de geografia. Daqui a tantas horas eu venho te perguntar. Eu vou fazer um questionário com você. E se você não souber, é porque você não estudou. E aí você vai apanhar. Então, se ela me perguntasse, sei lá, 10 coisas e eu só acertasse 5, com certeza eu ia apanhar. Então, tanto que assim, é até difícil contar essas histórias. É tanto que eu não me permitia tirar notas ruins. Era uma cobrança que eu tinha comigo mesmo terrível. Até mesmo depois da separação dos meus pais, em que eu fiquei com o meu pai. As minhas notas sempre foram muito excelentes, porque isso criou um trauma na minha cabeça, né? Não tinha isso de não estudar, eu tinha que estudar e acabou, então eu tinha pânico disso. Enfim, então assim, apanhar era uma coisa comum, porque a minha mãe sempre foi uma pessoa que tinha dificuldade de controlar a raiva. Desde quando meu pai casou com ela, muito novinha, desde quando ela ainda era uma adolescente, nem era casada com meu pai, as minhas tias, que são as irmãs dela, e os meus avós, que ainda são vivos, relatam que a minha mãe, desde muito sempre, ela teve dificuldade nesse controle da raiva. Só que até aí tudo bem, a gente achava que era algo da personalidade dela, né? E aí não tinha o que fazer, era algo que só realmente o tempo e a maturidade poderia resolver de repente. E aí o tempo passou e meu pai não conseguiu lidar com essa questão da falta do controle da raiva, né? E ao mesmo tempo com o excesso de ciúme que a minha mãe tinha, porque o ciúme que a minha mãe tinha do meu pai era doentio, sabe? Era uma coisa assim que é surreal. Ela criava fatos, ela criava histórias e essas histórias eram realidade na cabeça dela. E isso partia pra violência e o meu pai não podia corresponder àquilo, já que ele era um homem, né? E aí ele acabaria saindo como errado. Então várias eram as vezes em que meu pai apanhava, ele era agredido, ele tinha que sair de casa pra não acontecer coisa pior. E muitas vezes ele acabava aceitando, perdoando e voltando pra minha mãe. Eu sei muito por conta de mim, né? Devido a não querer se afastar, porque a gente sempre teve uma ligação muito forte, eu e o meu pai, né? Eu era filha única, né? Sou filha única da minha mãe até hoje. Aí chegou um momento que meu pai não aguentou, e quando eu tinha 8 anos de idade, eles se separaram de fato. E em uma primeira instância, a minha guarda ficou com a minha mãe, né? Porque é de praxe que a mãe tenha esse direito, né, de ficar com os filhos. Eu fiquei com a minha mãe. Na época a gente morava em Jacobina, né, numa cidade aqui próxima de Serra, inclusive, Jacobina, aqui na Bahia. Mas a minha mãe não quis continuar em Jacobina. Quando eles se separaram, ela foi embora pra Salvador, ela foi pra capital. Me levou junto com ela, quando eu tinha 8 anos. E chegando lá, gente, eu vivi, assim... uma das piores fases da minha vida, assim, com certeza, sem dúvida nenhuma. Porque quando eu finalmente estava lá morando sozinha com a minha mãe se viu no controle total sobre mim, né? Não existia mais ninguém a não ser eu e ela. E ela podia fazer o que ela quisesse comigo, que ninguém ia ver, ninguém iria achar ruim. Meu pai me via muito pouco, né, devido à distância. Às vezes eu demorava 2 meses pra conseguir ver meu pai. Então, assim, foi terrível. Ela me matriculou em uma escola, mas eu não conseguia ir todos os dias pra escola porque ela não tinha uma rotina de horário. Às vezes ela acordava de manhã, a gente tomava café da manhã, ela dizia eu vou aqui, já volto, e me deixava trancada dentro de um apartamentozinho que a gente morava, no bairro chamado Engomadeira, um lugar perigosíssimo. O apartamento era cheio de grade e tal, realmente eu ficava trancada. E ela saía e às vezes ela demorava horas. Passava da hora de eu almoçar, passava da hora de eu me arrumar pra escola, minha mãe ainda não tinha voltado. Várias foram as vezes, inclusive, que esses vizinhos ali da Engomadeira me viram gritar, chamar pela minha mãe. Porque imagine, eu tinha 8 anos, né? Sozinha, dentro de uma casa, um lugar estranho, um bairro novo, uma cidade nova, e a sua mãe some. Então foi bem desesperador, né? Eu tinha medo de baratas, sempre tive, tinha pânico, e aí às vezes acontecia dela fazer isso de tardezinha,
próximo da noite, aí dava a noite, eu ainda tava sozinha, aparecia baratas, eu tinha que me esconder dentro do mosquiteiro, nunca me esqueço. E eu me lembro de cenas assim, de eu estar nesse mosquiteiro e as baratas estarem subindo pelo mosquiteiro e eu gritando e ninguém me acudia. E aí a coisa meio que assim, chegou num ápice mesmo, no cúmulo, quando em uma dessas saídas dela, ela deixou uma panela de pressão cozinhando, acho que era feijão, e saiu. E aí eu fiquei dentro desse apartamento com essa panela, até o ponto de que essa panela explodiu, né, gente? Essa panela estourou. Graças a Deus eu não tava próximo. Mas foi aquele susto, foi aquele rebuliço. Como era tipo um prédiozinho com vários apartamentos pequenos, um sobrado, né? Tinha o térreo, tinha esse primeiro andar que a gente morava e tinha mais outros 2 em cima. Então aquilo fez assim um auê na vizinhança, todo mundo ficou preocupado. Foi um estouro muito grande. Acabaram então por conseguir, né, arrebentar a porta, porque na porta não tinha grade, só tinha grade nas janelas mesmo. Então a porta, como ficava por dentro assim, né, tinha tipo um corredor para dar acesso aos outros prédios, não tinha grade na porta, só tinha grade lá embaixo, que era onde era a entrada principal. Então conseguiram arrombar essa porta, né, que era de madeira, e me tiraram de lá de dentro. Aí viram aquela situação toda, que eu tava sozinha, me perguntaram cadê minha mãe. Eu disse que eu não sabia, que ela tinha saído fazia muito tempo. Aquela panela lá toda, né, explodida, aquela sujeira toda, aquele risco que eu estava exposta. E aí foi aí que a dona da casa, que alugava pra minha mãe, tinha o contato do meu tio, que é irmão da minha mãe, entrou em contato com ele, contou a situação, e aí o meu próprio tio, né, que é o irmão da minha mãe, contactou meu pai e falou: olha, é melhor você recorrer à guarda da Thaís, porque não tem condições de minha irmã Rosinha continuar criando ela. A gente sabe que ela não tem a menor condições de ficar, ela não tem condições de cuidar, nem dela mesmo, que dirá da Thaís. Então assim, foi aí que meu pai recorreu, e devido a várias provas e tal, indícios, meu pai acabou conseguindo a minha guarda. E aí eu passei a morar com meu pai após 6 meses, né, de viver toda essa angústia com a minha mãe. Até então, gente, vou ser sincera pra vocês, não tinha caído a ficha, não para mim, acho que na minha mentalidade de criança, de que a minha mãe tinha alguma coisa relacionado a mente, sabe? A problema mental. Nunca relacionei a isso. Sempre foi pra mim essa questão do nervoso, e também teve algumas vezes que a coisa se confundia com algo espiritual, porque em alguns momentos a minha mãe ficava tão nervosa que ela mudava a voz, ela mudava o olho, a expressão do olhar. Então tinha também essa coisa do espiritual, e isso me deixava com mais medo ainda de confrontar minha mãe. Eu tinha muito medo de eu confrontar minha mãe e na minha cabeça ela se transformar em uma outra coisa, em uma outra pessoa. Então era algo que eu evitava confrontar minha mãe. Mas mesmo eu evitando, deixar minha mãe irritada e tirar minha mãe do sério era algo muito fácil. Às vezes, sei lá, alguém deu um troco errado pra ela já voltava lá, discutia, e aquilo virava uma briga. Algum vizinho fez alguma fofoca sobre ela, ou ela fica sabendo de terceiros, né, que falaram dela, aquilo também já era motivo assim para uma briga muito feia, e ela trazia isso para dentro de casa. Ela não parava de reviver aquilo com a gente que convivia com ela. Ela falava naquilo o tempo inteiro com muita ira. Então era algo que, por mais que eu tentasse, eu não iria conseguir manter a minha mãe no controle. Eu volto, né, pro meu pai devido a isso. Lembrando que a minha mãe, ela nunca trabalhou fora, tá, gente? Nessa época a gente recebia então uma pensão alimentícia, né? Ela recebia uma pensão alimentícia dela, porque ela tinha acabado de se separar e ela nunca tinha trabalhado. Então, como a justiça julga que ela dependia do meu pai financeiramente, a justiça concede para ela uma pensão para ela e uma pensão alimentícia para mim, enquanto menor de idade, e meu pai era o responsável, então ele tinha que pagar. Então, nesses 6 meses que eu morei com ela, ela recebia uma pensão maior, porque eram 2, né? Era dela e a minha. Quando eu volto para morar com meu pai, ela tem a pensão cortada e ela fica recebendo apenas a dela. Isso foi motivo de eu ouvir durante anos que eu fui uma filha muito ingrata, porque eu deixei ela sozinha e por minha culpa ela passou necessidade em Salvador. Então assim, eu tive que ouvir diversas vezes da minha mãe essa culpa que com 8 anos de idade, eu acredito hoje, né, com a minha visão madura de adulto, que uma criança ela não pode ter. Você não pode jogar a culpa disso para uma criança inocente, incapaz, que inclusive teve todos os motivos do mundo para poder não ficar mais com você, né? Tiveram indícios, provas e fatos,
Mas mesmo assim ela jogava a culpa em mim, que era uma criança de 8 anos, que assim, todas as dificuldades que ela passou morando em Salvador foi devido a eu ter voltado a morar com meu pai, porque eu fui uma filha ingrata. E aí por conta disso ela sofreu mais do que deveria. Então eu carregava essa culpa todas as vezes que eu falava com ela por telefone, que a gente conversava durante vários anos. Ela fazia questão de relembrar disso e era muito doído pra mim. E aí depois que eu fui morar com meu pai, eu via ela uma vez a cada ano, né, porque era distante, eu tinha que esperar as férias escolares. E a gente se via 15 dias, sei lá, 15 dias, um mês, eu ficava com ela nas minhas férias escolares. Voltava pra Jacobina e voltava a viver minha vida de novo, até o dia que eu casei com o Davi, né, com 16 anos. Então meu pai me criou dos 8 anos sozinho aos 16 até eu me casar. Então foi a minha referência mesmo assim, de infância, de caráter, de tudo, foi o meu pai. Eu chamo ele de pai, né? Porque desde muito sempre a minha relação com a minha mãe, mesmo quando ela morava com a gente, era turbulenta. E dos 8 anos em diante, quem realmente me criou sozinho foi o meu pai. O problema é que meu pai, depois de um ano e pouquinho, ele não ficou sozinho, né, gente? Ele começou a ter algumas relações e vieram madrastas na minha vida. Eu tive algumas madrastas, 3 madrastas. A última, que é a mãe da minha irmã Helena, foi a pior de todas, mas ela não foi a única que foi ruim, que foi completamente traumática na minha vida. Mas enfim, eu tô aqui pra falar da minha mãe, né? O que é importante dizer é que eu precisei muito da minha mãe, sabe? Muitas vezes, mas eu nunca poderia contar com ela também. Primeiro porque ela tinha já esse problema, que hoje a gente sabe que é um problema mental, mas eu não sabia ainda o que era, então toda vez que eu ligava pra ela, a conversa era muito nociva, não me fazia bem. Então todas as vezes que eu queria desabafar com alguém, a minha mãe não era uma opção. E segundo que eu precisei muito dela ao longo do tempo com meu pai devido a essas madrastas, né? Eu vivenciei alguns episódios, algumas coisas, eu precisava recorrer a alguém. E quando eu recorria ao meu pai, devido a ele estar vivendo um relacionamento amoroso com a pessoa que ele estava, ele não enxergava as coisas do jeito que precisava. E eu tinha que recorrer a outra pessoa e eu não tinha essa outra pessoa porque minha mãe não era uma opção. Então foi muito difícil a minha infância inteira devido a essas questões. A coisa ficou mais fácil depois que eu me casei, né, com o Davi, que é o homem que eu tenho até hoje. Estamos juntos há 19 anos. Porque aí eu pude tocar a minha vida, né? Eu pude viver a minha vida sem depender de pessoas que, ao invés de me protegerem, elas faziam me traumatizar ainda mais. E aí eu me casei, o tempo passou e eu sempre tentei estabelecer uma convivência com a minha mãe, tá? Desde o meu casamento, ela foi no meu casamento, ela que entrou na igreja com meu esposo, inclusive, já que a mãe dele não estava, nem o pai. E a gente trazia ela pra visitar sempre. Eu morei em Juazeiro, aqui na Bahia. Eu moro aqui em Serrinha há 19 anos, ela sempre vinha pra Serrinha, eu mandava dinheiro da passagem, ela passava um tempo. Só que assim, gente, ó, todas as vezes que a minha mãe vinha me visitar, não teve uma vez sequer, por mais que ela passasse só 7 dias na minha casa, acontecia coisas ruins. Não vou contar detalhes pra vocês, tá? Mas assim, o que são coisas ruins? Discussões, xingamentos, gritaria, episódios de quebrar coisas. A energia ficava pesada. Era engraçado que eu e meu esposo, a gente estabelece uma relação muito de paz. Mesmo quando a gente não concorda um com o outro, a gente evita discutir. Mas quando a minha mãe tava, não sei, gente, a gente não conseguia manter o controle. A gente ficava estranho, sabe? Ficava muito tenso o clima, a gente brigava, a gente discutia. E fora que a minha mãe fazia coisas, sabe? Um dos episódios mais terríveis foi quando a minha mãe tava visitando a gente. E aconteceu da gente receber um casal na minha casa de visita, né? Esse casal veio, visitou a gente colocou eles num quarto, que era o quarto da Luna. Na época eu só tinha uma filha, que era a Luna. E a mulher, né, a esposa no caso, que era desse casal, ela tinha problema de asma, ela tinha problema de respiração. Beleza. Nessa época eu não tinha ar-condicionado nesse quarto. E aí ela abriu a janela pra dormir nesse quarto que ela tava, que era da Luna, e foi dormir. Gente, minha mãe, só pra vocês entenderem, a minha mãe tava com a gente de visita na época, mas eu coloquei pra ela dormir, já que ela tava sozinha, né? Num colchão que a gente tinha de casal, eu coloquei na sala e a minha mãe foi dormir na sala e deixou o quarto que ela tava, que era o quarto da minha filha mais velha, pra o casal, né, dormir juntos. Tá bom, minha mãe tava na sala e tal. Madrugada,
eu tô vendo alguém bater desesperadamente na minha porta, na porta do meu quarto. Quando eu abro, era a moça que tava lá em casa, desesperada. Thay, pelo amor de Deus, a sua mãe quer me matar. Eu falei, oi? Como assim? Eu tô passando mal. Ela tava sem conseguir respirar. Sabe o que minha mãe fez? A minha mãe fuma. Ela saiu pro lado de fora da casa, foi pro corredor que dava acesso a essa janela. Como a janela estava aberta, ela começou a fumar e soltar a fumaça dentro do quarto. Ela sabendo que essa pessoa tinha problemas respiratórios e não podia com a fumaça do cigarro. Ela dormindo, essa minha amiga, começou a passar mal e faltou o ar. Quando ela pediu pra minha mãe parar, pelo amor de Deus, ela relata que a minha mãe tava com o rosto na janela, com um olho desse tamanho e fazendo cara assim, como se fosse um bicho raivoso. Ela correu pra fora do quarto, automaticamente foi pra minha porta, bateu e me acordou. Ela foi embora no meio da madrugada, no meio da noite. E nisso eu fui perguntar e fui questionar a minha mãe virou enlouquecida. Você só dá razão aos outros, você só fica contra mim, essa vagabunda tá mentindo. E começou a chamar nomes, xingar nomes pejorativos, terríveis. A mulher ficou horrorizada, ela teve uma crise de nervos e assim, acabou com a visita da gente, sabe? A gente passou muita vergonha. Esse pessoal teve que ir embora na madrugada. Quando o dia amanheceu, meu marido foi levar minha mãe às pressas, assim, à rodoviária, pra poder a minha mãe ir embora também, porque a minha mãe tava em surto, gente, do nada, parecia que tinha entrado um negócio nela. E não tinha mais clima, não tinha como, ela brigou com todo mundo. Ela, só pra vocês terem noção, nesse surto, sem meu marido fazer nada, meu marido ficou quieto, nem se meteu na discussão. Ela xingou o meu esposo, Davi, de viado. Esse viado do seu marido, daí pra mais, tá? Só pra vocês terem uma noção. Então assim, eram coisas como essas que aconteciam na minha casa quando a minha mãe tava. Eu tinha que evitar receber pessoas, porque todas as pessoas pra ela eram perigosas, todas as pessoas pra ela não eram ruins, eram pessoas más, eram pessoas que ameaçavam a minha vida, o meu casamento. Ela falava mal de todas as pessoas ao meu redor, ela não queria que eu tivesse amigos. Então sempre foi uma coisa muito complicada a convivência com a minha mãe. O tempo passou, eu trouxe ela pra morar em Serrinha, sabendo que ela precisava de ajuda, de tratamento. Eu aluguei uma casa pra ela, comecei a levar ela no centro espírita. Outra vergonha que eu passei, porque em uma dessas rodas do centro espírita, ela começou a dar risada, ela começou a gargalhar, enquanto uma das pessoas que também estava na roda desabafava, contava a sua história, ela começou a rir, ela não parava mais de rir. Tentei de todas as formas levar ela para uma noção de que ela precisava de ajuda psicológica, ela tinha algum problema psicológico. Tentei de todas as formas levar ela, enquanto ela estava morando aqui, para um psicólogo, para um psiquiatra. Ela não aceitava, ela ficava nervosa, ela ficava violenta. Enfim, era algo muito difícil. Enquanto ela morou aqui, só pra vocês terem noção, ela morou aqui 5 meses. Esses 5 meses que ela morou aqui, ela se mudou de casa 3 vezes, ela fez 3 mudanças, tá? Ela chegou numa casa, passou 2 meses, mudou pra outra. Nessa outra, ela passou 1 mês e mudou pra terceira. E dessa terceira, ela foi embora de Serrinha pra outra cidade, que foi pra onde ela tava morando até o exato momento em que ela foi internada numa ala psiquiátrica, que é Ibiquera. Ela foi pra Ibiquera. Ela mudou 3 vezes de casa e eram as mesmas queixas que ela fazia pra justificar as mudanças. Na primeira casa, teve uma vez até que ela me acordou, a ligação umas 3 e pouca da manhã. Thaís, corre, corre, corre. Eu fiquei desesperada, gente. Que foi, mãe? O que foi? Tem alguém tentando destelhar minha casa pra me estuprar. Tem alguém querendo destelhar, pelo amor de Deus, alguém me socorre. Vem aqui e me tira dessa casa. Gente, eu saí de pijama. Eu peguei meu carro, deixei meu marido aqui tonto ainda, meio sem entender, na cama, minhas filhas de casa correndo. Cheguei lá, não tinha uma telha fora do lugar, não tinha nada. Mas ela afirmava, ela jurava de pé junto que alguém estava destelhando a casa. Ou seja, era tudo na mente dela. Mudou de casa, porque ela disse que ela ia ser estuprada naquela casa e antes que ela fosse estuprada, era melhor ela se mudar. Ela mudou para essa segunda casa, não deu uma semana, ela começou a falar a mesma coisa, que tinha gente querendo estuprar ela, que ela estava sendo observada por uma quadrilha de traficantes que tinha vindo de Salvador para poder observar ela, para poder monitorar ela. Me colocava medo, dizia que eu também estava sendo monitorada e observada, que eu tomasse muito cuidado, que a qualquer momento eu poderia ser sequestrada.
Gente, era algo terrível, era uma turbulência atrás de turbulência. Até que ela se mudou uma terceira vez, aí eu parei, eu falei, não, gente, chega, eu não posso mais, eu não aguento mais, sabe? Eu deixei que ela tocasse a vida dela aqui em Serrinha, por conta, eu me afastei, porque chega uma hora que a gente também não aguenta, sabe? A nossa mente, ela também é afetada, então você precisa se afastar. Quando ela foi pra terceira casa, eu combinei comigo mesma, eu não vou mais visitar, eu não vou mais levar minha filha, e vida que segue. E aí foi assim até o ponto que ela resolveu ir embora, né? Acho que ela percebeu que ela não iria mais me ter como apoiadora dessas coisas, né? Dessas ilusões e desses surtos e coisas que ela enxergava e ninguém enxergava. Então ela resolveu se mudar e ela foi morar em Ibiquera, que é onde moram os meus avós, que são os pais dela, e as 5 irmãs que ela tem viva. E desde então ela tava lá. Mas aí, gente, assim, a coisa complicou demais lá. Quando ela saiu daqui, a Bela já era nascida, mas era muito pequena, então a Bela não lembra de nada. A Bela não viu muita coisa. Mas a Luna, sim, a Luna lembra, porque a Luna já tinha noção, a Luna chegou a ver ela em surto. Inclusive, a Luna tem medo de ficar com ela sozinha. Minha filha mais velha, de 12 anos, não fica de jeito nenhum. Apesar de ter saudade de ter a avó por perto, né? Porque quando ela não tá em surto, quando ela não tá com esses episódios de alucinações, ela é uma pessoa maravilhosa, tá? É uma pessoa carinhosa, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que bota a gente pra cima. Foi pra Ibiquera e lá a coisa piorou muito, porque lá ela perdeu toda a dignidade que ela ainda tinha. Ela passou a catar lixo na rua, ela passou a não mais tomar banho, ela passou a perder a higiene consigo mesma, né, os cuidados básicos de uma pessoa, e a coisa foi só se deteriorando. Ela afastou toda a família de perto, ela não falava mais com nenhuma dessas 5 irmãs que moram na mesma cidade, inclusive uma cidade bem pequena, de apenas 8.000 habitantes. Ela ia pra casa dos meus avós, que já são velhinhos, já são de idade, e eles tinham medo dela. Um dos episódios, o meu avô teve um ataque cardíaco, teve que se hospitalizar devido a essa tensão e essa turbulência que ela causa, né, o nervoso, essa crise toda. A gente fica com medo, né, de até onde ela pode ir. Imagine uma pessoa de idade. Durante esses 3 anos que ela estava lá, ela também se mudou várias vezes de casa, porque ela brigava com os vizinhos, com a rua toda. Teve um dos episódios, isso tem coisa de um ano e pouco mais, que eu recebi a ligação de uma advogada, de uma das vizinhas que ela teve, ameaçando, dizendo que se ela não parasse de ameaçar a cliente dela, ela ia denunciar na delegacia do idoso e minha mãe poderia estar indo presa. E aí, como eu sou filha única, eu acabo arcando também com tudo, né, gente? Então, assim, entendam, foi, assim, muitos anos de angústia e eu sempre ligava pra minha mãe. Eu nunca deixei de telefonar pra ela, apesar de saber que seriam ligações horríveis. Eu sempre ligava e eu sempre pedia a mesma coisa pra ela. Mãe, pelo amor de Deus, aceita que você precisa de ajuda. Eu quero te ajudar, mas você precisa aceitar. Se você disser sim, eu arrumo o melhor psiquiatra, eu pago o que for preciso. Se eu tiver que vender meu carro para você se tratar, eu vendo. Mas aceita a minha ajuda. E ela nunca aceitava. Ela gritava no telefone, ela esperneava. Eu não sou louca, eu não vou deixar você botar remédio na minha boca. Desligava a ligação. Era algo muito tenso, tá? Até que as minhas irmãs, quer dizer, as minhas irmãs não, as irmãs dela, as minhas tias, não aguentaram mais e, juntamente com o assistente social, reuniram provas, indícios e conseguiram uma internação compulsória. E foi aí que a minha mãe foi parar no Hospital das Clínicas, na ala psiquiátrica da cidade de Salvador, no dia 23 de março. Hoje, dia 13, fazem o quê? 22 dias que ela tá lá, né? Inclusive, na última terça-feira eu fui visitá-la e fiquei bem feliz com saber que tá muito bem amparada e o tratamento tem surtido efeitos. Ela realmente tá nitidamente mais calma. Ela era virgem de medicamento, né, gente? Ela passou a vida inteira sem tomar nada, apesar de sempre precisar, né, de alguma coisa. A gente sempre sabia que ela precisava de tratamento, mas só agora ela teve esse tratamento. E é isso, gente. É um dia de cada vez agora. Eu queria muito vir aqui explicar tudo pra vocês, porque eu percebi que eu nunca tinha feito isso aqui no YouTube, eu nunca tinha um registro. O médico ainda está em estudo do caso da minha mãe. É um caso clínico bem complexo, né? Existe traços de esquizofrenia, existe traços de mania psicótica,
Muitas vezes uma doença psicológica, ela não vem apenas sozinha, ela é acompanhada de outras coisas. Mas o quadro da minha mãe está sendo amplamente estudado, não só por um psiquiatra, mas por um corpo médico. Fizeram vários exames na minha mãe, todo quanto foi tipo de exame. E o caso vai seguir em análise mesmo, né? Porque é um tratamento a longo prazo, apesar de ela receber uma alta temporária a qualquer momento. Eles vão continuar querendo ver ela uma vez a cada mês para poder sempre estar conversando com ela, tá recebendo uma orientação também de acompanhamento psicológico. Então é um caso assim contínuo e é para a vida toda, e a gente tem que estar próximo, porque mais do que nunca nessas horas a família é fundamental. Eu não posso simplesmente colocar para baixo do tapete e fingir que nada tá acontecendo, né? Então, apesar de esses últimos 3 anos que a minha mãe esteve lá em Ibiquera, eu não ter tido muito contato com ela, ela não mais veio na minha casa, ela nem conhece essa casa nova que eu moro, ela nunca esteve aqui, ela esteve na outra. A gente passou muito tempo afastada, apenas por telefone, ligações bem conturbadas. Apesar de tudo isso, apesar de eu não ter convivência com a minha mãe praticamente nada durante toda a minha vida, eu sei que ela sempre vai ser minha mãe e eu não posso fugir disso. Então, novamente eu entrei em cena e vou aceitar esse desafio de ajudá-la, de tentar ajudá-la mais uma vez. Fui fazer essa visita e me comprometi tanto com ela quanto com o médico e com as minhas tias de que eu estou dentro, eu estou nessa pro que der e vier. Muito provavelmente ela vai estar vindo para minha casa passar um período, eu vou estar acompanhando ela para o CAPS e a gente vai reiniciar, a gente vai zerar e começar uma nova história. Quem sabe dessa vez eu consiga ter minha mãe finalmente, né, gente, do jeito que ela sempre deveria ser, uma pessoa saudável, uma pessoa que apesar de ter um problema de saúde, está sendo tratada, está sendo medicada. E ninguém está livre disso, nenhum de nós está livre disso, a vida é realmente muito complexa, a mente é uma coisa muito complexa e todos nós temos essa possibilidade de, quem sabe, um dia cair. Mas o problema não é cair, o problema é você se levantar e continuar tentando e fazendo de tudo para que as coisas continuem e deem certo. E foi o que eu pedi muito para ela: vamos reatar esse nó. Vamos fazer com que você recupere esse tempo perdido. A minha filha mais nova não lembra mais de você, ela não tem memórias suas. Você está perdendo tempo de vida, um tempo precioso com a sua família, comigo, com as suas netas, e só depende de você. Você está fazendo a sua parte, já começou, está internada, está medicada, está com um acompanhamento muito bom. Agora é só dar continuidade, agora é só não parar. E é isso, gente. Contei um pouquinho da minha luta, é óbvio que eu resumi muita coisa, é óbvio que eu pulei muitas etapas, até porque se eu fosse contar tudo pra vocês, a gente teria que ficar mais de 1 hora por aqui. Eu falaria coisas que também iria expor além da conta a minha mãe, detalhes e situações que acho que não vem ao caso. Mas o que é importante vocês saberem é que, assim, ao longo de toda a minha vida, pude contar com a minha mãe. Eu sempre tive uma mãe viva, mas era uma mãe que eu sabia que eu tinha, mas que eu não poderia contar porque ela precisava muito mais da minha ajuda do que eu dela. E hoje, finalmente, eu tô tendo essa oportunidade de vê-la em tratamento, já que ela nunca aceitou. E aí a vida fez com que ela aceitasse isso de cima para baixo, ela foi internada de maneira compulsória. E agora eu tenho novamente uma esperança de, quem sabe, depois de tudo isso, depois de toda essa caminhada, eu possa finalmente começar um relacionamento saudável com a minha mãe. Coisa que eu nunca tive devido a esse problema mental, que a gente ainda não sabe bem o que é, mas a gente sabe que ela tem, né? Provavelmente uma esquizofrenia ou sabe-se lá o que, mas agora o que importa é o daqui pra frente. Não importa saber o que ela teve ou o que ela tem, o que importa é saber que ela está bem, ela vai ficar bem, e em nome do Senhor Jesus eu vou poder ter finalmente uma mãe e uma avó, né, para as minhas filhas, porque só quem é mãe aí sabe o quanto tudo isso faz falta e faz toda a diferença na vida de uma pessoa. É isso, amores, eu esperei um pouco, demorei para vir contar tudo isso para vocês, porque eu queria contar do início ao fim, sem chorar, sem interromper o vídeo, sem me vitimizar, porque eu não tô aqui pra me vitimizar, muito pelo contrário, eu tô aqui apenas pra contar a minha história e provar pra vocês que, apesar de qualquer coisa, apesar das turbulências, das dificuldades, das batalhas que a gente enfrenta ao longo da nossa vida,
a gente é capaz de ser mulher digna, honesta, de ser uma mulher batalhadora, cheia de sonhos, que corre atrás do que quer e consegue, tá bom? E você aí também. Por mais que você esteja de repente passando por alguma dificuldade, por mais que a sua vida não seja um mar de rosas, né, que não seja igual a de novela, que a sua família não seja uma família de margarina, você pode, tá dentro de você. Todos nós temos uma escolha. Eu escolhi lutar. E escolho todos os dias, porque a luta continua. E você? Vai desistir? Não, né? Então é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham ficado até o final. Quem ficou até o final, coloca nos comentários que eu vou ler. Thay, estou contigo, tá bom? Hashtag Thay, estou contigo. Aí eu sei que vocês ficaram até aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.